Acerca da linguagem. A desconcertante contradição para a maneira vulgar de pensar vem do fato de termos de usar a linguagem para comunicar o nosso sentir íntimo, que na sua verdadeira natureza transcende a linguística. D.T. Suzuki. Os problemas da linguagem são aqui, de facto, sérios. Queremos falar de alguma maneira acerca da estrutura dos átomos, mas não podemos falar de átomos em linguagem vulgar. Heisenberg. A noção de que todos os modelos e teorias científicas são aproximadas e que as suas interpretações verbais inferam sempre na inexactidão da nossa linguagem foi já vulgarmente aceite pelos cientistas no princípio deste século, quando um novo e completamente inesperado desenvolvimento teve lugar. O estudo do mundo dos átomos forçou os físicos a entender que a nossa linguagem vulgar não é apenas inexata, mas completamente inadequada para descrever a realidade atômica e subatômica. A teoria quântica e a teoria da relatividade, as duas bases da física moderna, tornaram claro que esta realidade transcende a lógica clássica e que não podemos falar acerca disso em linguagem comum. Assim, escreve Heisenberg. O problema mais difícil, no que concerne ao uso da linguagem, aparece na teoria quântica. Aqui não temos previamente qualquer guia simples para ligar os símbolos matemáticos com os conceitos da linguagem comum. E a única coisa que sabemos à partida é que os nossos conceitos comuns não podem ser aplicados à estrutura dos átomos. Do ponto de vista filosófico, este foi certamente o desenvolvimento mais interessante na física moderna e aqui se encontra uma das raízes da sua relação com a filosofia oriental. Nas escolas do Ocidente, filosofia, lógica e raciocínio foram sempre os instrumentos mais usados na formulação das ideias filosóficas e mesmo das filosofias religiosas, segundo Bertrand Russell. No misticismo oriental, ao contrário, entendeu-se sempre que a realidade transcende a linguagem vulgar e os sábios do Oriente não temiam passar ao lado da lógica e dos conceitos comuns. Parece-me ser esta a razão principal pela qual os seus modelos da realidade constituem a base filosófica mais apropriada para a física moderna, ao contrário dos modelos da filosofia ocidental. O problema da linguagem encontrado pelo místico oriental é precisamente o mesmo que o físico moderno enfrenta. Nas duas passagens dadas no princípio deste capítulo, D.T. Suzuki fala sobre budismo e Werner Heisenberg sobre física atômica. E, no entanto, as duas são quase idênticas. Quer o físico, quer o místico desejam comunicar o seu conhecimento, e quando o fazem com palavras, as suas afirmações são paradoxais e cheias de contradições lógicas. Estes paradoxos são característicos do miticismo, de Heráclito a Dom Juan e, desde o começo deste século, também da física. Na física atômica, muitas das situações paradoxais estão ligadas com a natureza dual da luz ou, mais genericamente, da radiação eletromagnética. Por outro lado, é claro que esta radiação tem de consistir em ondas, porque produz os fenómenos de interferência bem conhecidos
associados às ondas. Quando existem duas fontes de luz, a intensidade luminosa a encontrar noutro lugar não será necessariamente apenas a soma do proveniente das duas fontes, tomadas isoladamente, mas talvez mais ou menos. Isto pode ser facilmente explicado pela interferência das ondas emanadas das duas fontes. Nos lugares onde coincidem duas cristas, teremos uma maior intensidade luminosa. Onde uma crista e uma depressão coincidem, teremos uma menor intensidade. O montante exato da interferência pode ser facilmente calculado. Fenómenos de interferência deste tipo podem ser observados sempre que se trabalha com radiação eletromagnética e força-nos a concluir que esta radiação consiste em ondas. Por outro lado, a radiação eletromagnética também produz o denominado efeito fotoelétrico. Quando a luz ultravioleta incide na superfície de alguns metais, pode expulsar elétrons da superfície do metal e, portanto, deve ser constituído por partículas móveis. Uma situação semelhante ocorre nas experiências de dispersão de raios-x. Estas experiências só podem ser corretamente interpretadas se forem descritas como colisões de partículas de luz com elétrons. E, no entanto, elas mostram as marcas de interferência característica das ondas. A questão que desconcertou tanto os físicos nos estádios iniciais da teoria atômica era como podia a radiação eletromagnética ser constituída simultaneamente por partículas, entidades confinadas a um volume muito pequeno, e por ondas que se espalham por uma grande área do espaço. Nem a linguagem, nem a imaginação podiam manejar muito bem este tipo de realidade. O misticismo oriental desenvolveu vários caminhos diferentes face aos aspectos paradoxais da realidade, considerando que no pensamento hindu se passou ao lado do uso da linguagem mítica. O budismo e o taoísmo tendem a realçar os paradoxos mais que a conciliá-las. O maior escrito taoísta, o Tao Te Ching, de Lao Tzu, está redigido num estilo extremamente desconcertante, convenientemente ilógico. Está cheio de contradições intrigantes e a sua linguagem compacta, poderosa e extremamente poética visa prender o espírito do leitor e arrancá-lo dos trilhos familiares do raciocínio lógico. Os budistas chineses e japoneses adotaram esta técnica taoísta de comunicação do sentir místico pela simples exposição do seu carácter paradoxal. Quando o mestre Zen Daito viu o imperador Go-Daigo, estudioso Zen, disse: "Fomos separados há muitos milhares de kalpas, mas não estivemos, no entanto, separados sequer por um momento. Estamos a ver-nos durante todo o dia, no entanto, nunca nos encontramos." Os budistas Zen têm uma habilidade particular em fazer sair uma qualidade das inconsistências da comunicação verbal e, com o sistema Koan, desenvolveram uma maneira única de transmitir os seus ensinamentos sem qualquer verbalização. Koans são charadas sem sentido, cuidadosamente inventadas, que pretendem fazer o estudante Zen entender as limitações da lógica e do raciocínio da maneira mais dramática.
o teor irracional e conteúdo paradoxal destes enigmas torna-os impossíveis de resolver pelo pensamento. São destinados precisamente a deter o processo de pensamento e assim tornar o estudante apto para o sentir não verbal da realidade. O mestre Zen contemporâneo Yasutani introduziu um estudante ocidental a um dos koans mais famosos com as seguintes palavras: um dos melhores koans, porque o mais simples é o Mu. Esta é a sua base. Um monge veio ter com Joshu, um prestigiado mestre Zen da China há centenas de anos, e perguntou: um cão tem natureza Buda ou não? Jojo retorquiu: Mu. À letra, a expressão significa não, mas o significado da resposta de Jojo não está aqui. Mu é a expressão da viva, atuante e dinâmica natureza Buda. O que tem de fazer é descobrir o espírito ou essência deste Mu, não por análise intelectual, mas pela busca no seu ser mais íntimo. Depois tem de me demonstrar, concreta e distintamente, que entende a verdade pujante do Mu, sem recorrer a concepções, teorias ou explanações abstratas. Lembre-se, não pode entender Mu através da cognição comum. Tem de a agarrar diretamente com todo o seu ser. A um principiante, o mestre Zen apresentaria normalmente este Mu Koan ou um dos dois seguintes. Qual era a sua face original, a que tinha antes dos seus pais o conceberem? Pode produzir o som do bater das mãos, mas qual é o som de uma mão? Todos estes koans têm mais ou menos soluções únicas que um mestre competente reconhece imediatamente. Uma vez encontrada a solução, o koan deixa de ser paradoxal e torna-se uma profunda afirmação plena de significado elaborada no estado de consciência que ajudou a acordar. Na escola Rinzai, o estudante tem de resolver uma longa série de koans, cada um relacionado com um aspecto zen particular. Esta é a única maneira de esta escola transmitir os seus ensinamentos. Não utiliza qualquer afirmação positiva, mas deixa o estudante agarrar totalmente a verdade através dos koans. Encontramos aqui um paralelo apertado com as situações paradoxais com que se confrontaram os físicos no princípio da física atômica. Tal como no Zen, a verdade estava escondida em paradoxos que não podiam ser resolvidos pelo raciocínio lógico, mas tinham de ser entendidos nos termos de uma nova tomada de consciência. A tomada de consciência da realidade atômica. O professor era aqui, obviamente, a natureza que, à semelhança dos mestres Zen, não fornece quaisquer afirmações, apenas fornece os enigmas. A resolução de um koan requer um enorme esforço de concentração e envolvimento do estudante. Em livros sobre Zen, lemos que o koan apodera-se do coração e do espírito do estudante e cria um verdadeiro impasse mental, um estado de tensão suspensa, na qual o mundo inteiro se torna uma enorme massa de dúvidas e indagações. Os fundadores da teoria quântica experimentaram exatamente a mesma situação, descrita aqui muito sentidamente por Heisenberg. Recordo-me de longas discussões com Bohr,
que se prolongavam até altas horas da noite e acabavam quase em desesperança. E quando no fim eu ia sozinho passear no parque vizinho, repetia para mim próprio vezes sem conta a pergunta: pode a natureza ser tão absurda como nos parecia nessas experiências atômicas? Quando a natureza essencial das coisas é analisada pelo intelecto, tende para ser absurda ou paradoxal. Isto foi sempre reconhecido pelos místicos, mas só muito recentemente se tornou um problema para a ciência. Durante séculos, os cientistas perseguiram as leis fundamentais da natureza, subjacentes à enorme variedade de fenómenos naturais. Estes fenómenos pertenciam ao meio macroscópico dos cientistas e, portanto, ao reino da sua experiência sensorial, já que as imagens e os conceitos intelectuais da sua linguagem eram abstraídos desta mesma experiência, eram suficientes e adequados para descrever os fenómenos naturais. As questões concernentes à natureza essencial das coisas eram satisfeitas na física clássica pelo modelo do universo mecanicista newtoniano que, na linha do modelo democritiano na antiga Grécia, reduzia todos os fenómenos aos movimentos e interação de átomos indestrutíveis. As propriedades destes átomos eram generalizadas a partir da noção macroscópica de bolas de bilhar e, portanto, da experiência sensorial. Se esta noção podia realmente ser aplicada ao mundo dos átomos, não era questionado. De facto, não podia ser investigada experimentalmente. No século XX, no entanto, os físicos estavam aptos a enfrentar a questão da natureza verdadeira da matéria em termos experimentais. Com a ajuda da mais sofisticada tecnologia, estavam aptos a sondar cada vez mais profundamente a natureza, descobrindo uma camada de matéria atrás da outra, na busca dos seus verdadeiros blocos de construção. Verificada deste modo a existência dos átomos, seguiram-se os seus componentes, o núcleo e os eletrões, e finalmente os constituintes do núcleo, os prótons e os neutrões, e muitas outras partículas subatômicas. Os instrumentos delicados e complicados da moderna física experimental penetram no mundo submicroscópico até aos domínios da natureza inacessíveis ao nosso meio macroscópico e tornam este mundo acessível aos nossos sentidos. Contudo, apenas alcançam até a cadeia de processos terminar, por exemplo, no clique audível de um contador Geiger ou na mancha negra de uma chapa fotográfica. O que vemos ou ouvimos não são os próprios fenómenos investigados, mas sempre as suas consequências. O mundo atômico e subatômico em si estão para além da nossa percepção sensorial. É, portanto, com a ajuda dos equipamentos modernos que podemos observar as propriedades dos átomos e os seus componentes por uma via indireta e, assim, experienciar o mundo subatômico em alguma extensão. Esta experiência não é, no entanto, uma experiência vulgar, comparada com a do nosso meio cotidiano. O conhecimento da matéria neste nível já é derivado da experiência sensorial direta e, portanto, a nossa linguagem vulgar, que retira as suas imagens do mundo dos sentidos, deixa de ser adequada para descrever os fenómenos observados.
À medida que penetramos mais na natureza, temos de abandonar progressivamente as imagens e conceitos da linguagem vulgar. Nesta viagem ao mundo do infinitamente pequeno, o passo mais importante, do ponto de vista filosófico, foi o primeiro: entrar no mundo dos átomos. Inquirindo dentro dos átomos e investigando a sua estrutura, a ciência ultrapassou os limites da nossa imaginação sensorial. A partir deste momento, não podia mais confiar completamente na lógica e no senso comum. A física atómica dotou os cientistas dos primeiros relances da natureza essencial das coisas. À semelhança dos místicos, os físicos lidavam agora com uma experiência não sensorial da realidade e, como aqueles, tinham de enfrentar os aspectos paradoxais desta experiência. A partir de então, os modelos e imagens da física moderna tornavam-se aparentados dos da filosofia oriental. A nova física. Segundo os místicos orientais, a experiência mística direta da realidade é um momento significativo que nos abala as próprias bases da visão do mundo. D.T. Suzuki chamou-lhe o mais luminoso evento que pode acontecer no reino da consciência humana, perturbando todas as formas de experiência estabelecidas, e ilustrou o caráter abalador desta experiência com as palavras de um mestre zen que a descreveu como o fundo de um balde que se rompe. No princípio deste século, os físicos sentiram-se muito desta forma, quando os alicerces da sua visão do mundo foram abalados pela nova experiência da realidade atômica, e descreveram esta experiência em termos frequentemente similares aos usados por Suzuki. Assim, escreveu Heisenberg: a violenta reação ao desenvolvimento recente da física moderna só pode ser entendida quando se compreende que aqui as bases da física começaram a tremer. E este movimento causou a sensação que a base de apoio seria retirada à ciência. Einstein experimentou o mesmo choque quando tomou contacto pela primeira vez com a nova realidade da física atômica. Escreveu na sua autobiografia: todas as minhas tentativas de adotar as bases teóricas da física a este novo tipo de conhecimento falharam completamente. Era como se o chão tivesse sido puxado a alguém, sem nenhuma base firme à vista sobre a qual se pudesse edificar. As descobertas da física moderna necessitavam de mudanças profundas de conceitos como espaço, tempo, matéria, objeto, causa e efeito, etc. E sendo estes conceitos tão necessários à nossa maneira de sentir o mundo, não é surpreendente que os físicos, que foram obrigados a alterá-los, sentissem como que um impacto. Destas mudanças emergiu uma nova e radicalmente diferente visão do mundo, ainda no processo de formação pela investigação científica normal. Parece, portanto, que os místicos orientais e os físicos ocidentais passaram por experiências revolucionárias similares, que os conduziram a maneiras completamente novas de encarar o mundo. Nas duas passagens seguintes, o físico europeu Niels Bohr e o místico indiano Sri Aurobindo expressaram o caráter profundo e radical desta experiência. A extensão da nossa experiência nos últimos anos trouxe à luz a insuficiência das nossas concepções mecânicas simplistas e, consequentemente,
abalou os alicerces em que a interpretação usual da observação se baseava. Niels Bohr. Todas as coisas começam, de facto, a mudar a sua natureza e aparência. Todo o nosso sentir do mundo é radicalmente diferente. Existe um caminho novo, vasto e profundo de sentir, ver, conhecer, contatar as coisas. Sri Aurobindo. Este capítulo servirá para esquematizar a configuração preliminar desta nova concepção do mundo em contraste com a base antitética da física clássica, mostrando como a visão mecanicista clássica do mundo teve de ser abandonada no princípio deste século, quando a teoria quântica e a teoria da relatividade, as duas teorias básicas da física moderna, nos forçaram a adotar uma visão da natureza muito mais subtil, sagrada e orgânica. Física clássica. A visão do mundo que foi modificada pelas descobertas da física moderna era baseada no modelo mecânico do universo de Newton. Este modelo constituía a estrutura da física clássica. Era, com efeito, um espantoso apoio estrutural de toda a ciência, como uma rocha imbatível, fornecedora de uma base sólida para a filosofia natural durante quase 3 séculos. O palco do universo newtoniano, em que tinham lugar todos os fenómenos físicos, era o espaço tridimensional da geometria clássica euclidiana. Era um espaço absoluto, sempre em repouso inalterável. Nas próprias palavras de Newton, o espaço absoluto, na sua própria natureza, sem ter em conta nada de externo, permanece sempre idêntico e imóvel. Todas as modificações no mundo físico eram descritas nos termos de uma dimensão separada, denominada tempo, que mais uma vez era absoluta, sem conexão com o mundo material e correndo docemente do passado para o presente em direção ao futuro. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, disse Newton, por si e pela sua própria natureza, corre uniformemente, independentemente de qualquer coisa externa. Os elementos do mundo newtoniano que se moviam neste espaço e tempo absolutos eram partículas materiais. Nas equações matemáticas eram tratados como pontos de massa, e Newton viu-os como objetos pequenos, sólidos e indestrutíveis, a partir dos quais toda a matéria era feita. Este modelo era bastante parecido com o dos atomistas gregos. Eram ambos baseados na distinção entre o pleno e o vazio, entre a matéria e espaço, e em ambos os modelos as partículas permaneciam sempre idênticas na sua massa e forma. A matéria era, portanto, sempre conservada e essencialmente passiva. A diferença importante entre atomismo democritiano e newtoniano é que o último inclui uma descrição precisa da força atuante entre as partículas materiais. Esta força é muito simples, dependendo apenas das massas e das distâncias das partículas. É a força da gravidade e foi vista por Newton como rigidamente ligada aos corpos em que atuava e atuando instantaneamente à distância. Apesar de ser uma hipótese estranha, não foi investigada profundamente. As partículas e as forças entre elas eram vistas como criação de Deus e, portanto, não eram objeto de mais análise. Na sua ótica, Newton dá-nos um quadro nítido de como imaginava a criação de Deus do mundo material. Parece-me provável que Deus inicialmente tenha formado a matéria de partículas sólidas, maciças, pesadas, impenetráveis, móveis, de tais tamanhos e configurações, com tantas outras propriedades e em tal proporção relativamente ao espaço,
que a maioria alcançou o fim para o qual se formaram, e que estas partículas primitivas, sendo sólidas, são incomparavelmente mais pesadas que qualquer corpo poroso por elas formado. Tão pesadas que nunca, usadas em bocados, não existe nenhum poder comum capaz de separar aquilo que Deus fez uno na primeira criação. Todos os acontecimentos físicos são reduzidos na mecânica newtoniana ao movimento dos pontos materiais no espaço, causados pela sua atração, pela força da gravidade, com vista a traduzir o efeito desta força num ponto de massa numa forma matemática precisa. Newton teve de inventar conceitos completamente novos e técnicas matemáticas, as do cálculo diferencial. Esta foi uma tremenda aquisição intelectual, elogiada por Einstein como talvez o maior avanço do pensamento com que qualquer indivíduo foi jamais privilegiado. As equações newtonianas do movimento são a base da mecânica clássica. Eram consideradas leis fixas, segundo as quais os pontos materiais se movem e eram, portanto, consideradas válidas para todas as mudanças observadas no mundo físico. Na perspectiva newtoniana, Deus tinha criado, no começo, as partículas materiais, as forças entre elas e as leis fundamentais do movimento. Neste sentido, todo o universo foi posto em movimento e tinha continuado a correr desde aí como uma máquina dirigida por leis imutáveis. A visão mecanicista da natureza está fortemente relacionada com um rigoroso determinismo. A gigante máquina cósmica era vista como sendo completamente causal e determinada. Tudo o que acontecia tinha uma causa definida e dava lugar a um efeito definido, e o futuro de qualquer parte do sistema podia, em princípio, ser previsto com absoluta certeza se o seu estado fosse conhecido detalhadamente a qualquer momento. Esta convicção encontrou a sua expressão mais clara nas famosas palavras do matemático francês Pierre-Simon Laplace. Um intelecto que num determinado momento conhece todas as forças atuantes na natureza, bem como a posição de todas as coisas constituintes do mundo, supondo que o dito intelecto era suficientemente vasto para submeter estes dados à análise, abarcará na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e dos mais pequenos átomos. Nada será incerto para ele, e o futuro, tal como o passado, ser-lhe-á apresentado. A raiz filosófica deste rigoroso determinismo foi a divisão fundamental entre o eu e o mundo introduzida por Descartes. Como consequência desta divisão, acreditou-se que o mundo podia ser descrito objetivamente, e sem sequer mencionar o observador humano. E uma tal descrição objetiva da natureza tornou-se o ideal de toda a ciência. Nos séculos XVIII e XIX assistiram ao tremendo êxito da mecânica newtoniana. O próprio Newton aplicou a sua teoria ao movimento dos planetas e foi capaz de explicar as características básicas do sistema solar. O seu modelo planetário era, no entanto, muito simplificado, negligenciado, por exemplo, a influência gravitacional dos planetas entre si, e assim conclui que existiam determinadas irregularidades que não podia explicar. Solucionou este problema partindo do princípio que Deus estava sempre presente no universo para corrigir estas irregularidades. Laplace, o grande matemático, impôs a si próprio a ambiciosa tarefa de refinar e aperfeiçoar os cálculos de Newton num livro que devia fornecer a completa solução dos grandes problemas mecânicos apresentados pelo sistema solar e fazer coincidir a teoria com a observação tão perfeita
tão perfeitamente que as equações empíricas deixassem de ter lugar nos quadros de astronomia. O resultado foi um trabalho de 5 volumes denominado Mécanique Céleste. Mécanique Céleste, no qual Laplace conseguiu com êxito explicar os movimentos dos planetas, luas e cometas até aos mais pequenos detalhes, bem como os fluxos das correntes e outros fenómenos relacionados com a gravidade. Demonstrou que as leis newtonianas do movimento asseguravam a estabilidade do sistema solar e consideravam o universo como uma máquina perfeitamente autorregulável. Quando Laplace apresentou a primeira edição do seu livro a Napoleão, como diz a história, este notou: Sr. Laplace, dizem-me que escreveu este longo livro acerca do sistema do universo e nem sequer mencionou o seu criador. A isto Laplace respondeu prontamente: não tive necessidade dessa hipótese. Encorajados pelo espantoso sucesso da mecânica newtoniana na astronomia, os físicos alargaram-na ao movimento contínuo dos líquidos e às vibrações dos corpos elásticos e resultou novamente. Por último, até a teoria do calor podia ser reduzida à mecânica quando foi compreendido que o calor era a energia criada por um complicado movimento de sacudidelas das moléculas. Quando a temperatura da água, por exemplo, aumenta, o movimento das moléculas da água aumenta até elas vencerem as forças que as mantinham juntas e se separarem. Neste processo, a água transforma-se em vapor. Ao contrário, quando o movimento térmico baixa pelo arrefecimento da água, as moléculas fecham-se por fim num modelo novo e mais rígido que é o gelo. De modo semelhante, muitos outros fenómenos térmicos podem ser razoavelmente entendidos de um ponto de vista puramente mecânico. O enorme sucesso do modelo mecânico levou os físicos do princípio do século XIX a acreditar que o universo era, de facto, um imbatível sistema mecânico governado de acordo com as leis newtonianas do movimento. Estas leis eram vistas como as leis básicas da natureza e a mecânica de Newton era considerada a teoria final dos fenómenos naturais. No entanto, menos de 100 anos depois, foi descoberta uma nova realidade física que tornou notórias as limitações do modelo newtoniano e mostrou que nenhuma das suas características tinha validade absoluta. Este entendimento não apareceu inesperadamente, mas foi iniciado por desenvolvimentos que já tinham começado no século XIX e preparam o caminho para as revoluções científicas do nosso tempo. O primeiro destes desenvolvimentos foi a descoberta e investigação dos fenómenos elétricos e magnéticos que não podiam ser apropriadamente descritos pelo modelo mecânico e envolviam um novo tipo de força. O passo decisivo foi dado por Michael Faraday e Clerk Maxwell. O primeiro, um dos maiores práticos da história da ciência; o segundo, um brilhante teórico. Quando Faraday produziu uma corrente elétrica num barril de tanoeiro junto ao qual movimentou um ímã, e assim transformou o trabalho mecânico de movimentar o ímã em energia elétrica, colocou a ciência e a tecnologia num ponto de viragem. A sua experiência fundamental deu lugar, por um lado, à vasta tecnologia da engenharia elétrica, por outro, tornou-se a base das especulações teóricas de Maxwell e de si próprio que, de algum modo, deram lugar a uma teoria completa de eletromagnetismo. Faraday e Maxwell não estudaram apenas os efeitos das forças elétricas e magnéticas, mas fizeram das próprias forças o objeto primeiro da sua investigação. Substituíram o conceito de uma força pela de um campo de forças e, ao fazê-lo, foram os primeiros a ultrapassar a física newtoniana.
Em vez de interpretar a interação entre uma carga positiva e negativa, dizendo simplesmente que as duas cargas se atraem como duas massas na mecânica newtoniana, Faraday e Maxwell acharam mais apropriado dizer que cada carga cria uma perturbação ou uma condição no espaço em redor, de modo a que a outra carga, quando está presente, sinta uma compulsão. Esta condição num espaço que tem a potencialidade de produzir uma compulsão é denominada um campo. É criado por uma única carga e existe independentemente de outra carga estar presente para sentir o seu efeito. Esta foi uma mudança muito profunda na nossa concepção de realidade física. Na perspectiva newtoniana, as forças estavam rigidamente ligadas aos corpos em que atuavam. Agora o conceito de força era substituído pelo conceito mais subtil de um campo que tinha a sua realidade própria e podia ser estudado sem qualquer referência aos corpos materiais. O cume desta teoria, denominada eletrodinâmica, foi a percepção que a luz é apenas um campo eletromagnético alternando rapidamente que se propaga pelo espaço sob a forma de ondas. Hoje sabemos que as ondas de rádio, a luz ou os raios-x são todas ondas eletromagnéticas movimentando campos elétricos e magnéticos apenas diferentes na frequência da sua oscilação e que a luz visível é apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Apesar destas mudanças de longo alcance, a mecânica newtoniana manteve a princípio a sua posição de base de toda a física. O próprio Maxwell tentou explicar os seus resultados em termos mecânicos, interpretando os campos como estados de saturação mecânica num meio de preenchimento do espaço muito ténue chamado éter, e as ondas eletromagnéticas como ondas elásticas deste éter. Isto só era natural na medida em que as ondas são usualmente sentidas como vibrações de qualquer coisa. Ondas de água como vibrações da água, ondas sonoras como vibrações do ar. Maxwell usou, no entanto, várias interpretações mecânicas desta teoria ao mesmo tempo e aparentemente não tomou nenhuma verdadeiramente a sério. Deve ter compreendido, intuitivamente, mesmo que não o tenha dito explicitamente, que as entidades fundamentais na sua teoria eram os campos e não os modelos mecânicos. Foi Einstein que reconheceu claramente este facto 50 anos mais tarde, quando afirmou que não existia nenhum éter e que os campos eletromagnéticos eram entidades físicas por si próprias, que podiam viajar pelo espaço vazio e que não podiam ser explicadas mecanicamente. No início do século XX, então, os físicos tinham duas teorias de êxito aplicáveis a diferentes fenómenos: a mecânica de Newton e a eletrodinâmica de Maxwell. Deste modo, deixou de ser o modelo newtoniano a base de toda a física. Física moderna. As primeiras 3 décadas do nosso século modificaram radicalmente todo o panorama na física. 2 desenvolvimentos diferentes, o da teoria da relatividade e o da física atómica. Destruíram todos os principais conceitos da visão newtoniana do mundo. A noção de espaço e tempos absolutos, as partículas sólidas e elementares, a natureza estritamente causal dos fenómenos físicos e o ideal de uma descrição objetiva da natureza. Nenhum destes conceitos era extensível aos novos domínios em que a física penetrava.
No começo da física moderna está presente o excepcional carácter intelectual de um homem, Albert Einstein. Em 2 artigos publicados em 1905, Einstein iniciou 2 tendências revolucionárias do pensamento. Uma foi a sua teoria restrita da relatividade. A outra foi um novo modo de ver a radiação eletromagnética que se havia de tornar característica da teoria quântica, a teoria dos fenómenos atômicos. A teoria quântica completa foi resolvida 20 anos mais tarde por toda uma equipa de físicos. A teoria da relatividade, no entanto, foi construída na sua forma completa quase inteiramente pelo próprio Einstein. Os apontamentos científicos de Einstein funcionavam no início do século XX como monumentos intelectuais imponentes, as pirâmides da civilização moderna. Einstein acreditava fortemente na harmonia inerente da natureza e a maior preocupação ao longo da sua vida científica foi encontrar uma base unificada da física. Começou a encaminhar-se nesse sentido, construindo uma estrutura comum para a eletrodinâmica e mecânica, as 2 diferentes teorias da física clássica. Esta estrutura é conhecida como a teoria restrita da relatividade. Unificou e completou a estrutura da física clássica, mas envolveu simultaneamente mudanças drásticas nos conceitos tradicionais de espaço e tempo e arruinou progressivamente uma das fundações da visão newtoniana do mundo. De acordo com a teoria da relatividade, o espaço não é tridimensional e o tempo não é uma entidade separada. Ambos estão intimamente ligados e formam um contínuo a 4 dimensões, o espaço-tempo. Na teoria da relatividade, portanto, nunca podemos falar do espaço sem falar acerca do tempo, como no modelo newtoniano. Observadores diferentes ordenarão diversamente os acontecimentos no tempo se eles se moverem a velocidades diferentes em relação aos acontecimentos observados. Neste caso, 2 eventos que são vistos como ocorrendo simultaneamente por um observador podem ocorrer em diferentes sequências temporais para outros observadores. Todas as medições que envolvem espaço e tempo perdem assim o seu significado absoluto. Na teoria da relatividade, o conceito newtoniano de um espaço absoluto como cenário dos fenómenos físicos é abandonado, tal como o conceito de um tempo absoluto. Quer o espaço, quer o tempo passaram a ser meros elementos da linguagem que um observador particular usa para descrever os fenómenos observados. Os conceitos de espaço e tempo são tão importantes para a descrição dos fenómenos naturais que a sua modificação envolve uma transformação de todo o esquema que usamos para descrever a natureza. A consequência mais importante desta modificação é o entendimento de que massa não é mais que uma forma de energia. Mesmo um objeto em descanso tem energia armazenada na sua massa e a relação entre as duas é dada pela famosa equação E igual a mc ao quadrado, sendo c a velocidade da luz. Esta constante c, a velocidade da luz, é de capital importância para a teoria da relatividade. Sempre que descrevemos fenómenos que envolvem velocidades que se aproximam da velocidade da luz, a nossa descrição tem de tomar em linha de conta a teoria da relatividade. Isto aplica-se particularmente aos fenómenos eletromagnéticos,
dos quais a luz é apenas um exemplo e que conduziu Einstein à formulação da sua teoria. Em 1915, Einstein anunciou a sua teoria geral da relatividade, no qual as traves da teoria são dimensionadas para incluir a gravidade, a atração mútua de todos os corpos maciços. Apesar da teoria ter sido confirmada por inúmeras experiências, a teoria geral ainda não foi conclusivamente confirmada. É, no entanto, a que até à data foi aceite como a mais consistente e elegante teoria da gravidade e é amplamente usada em astrofísica e cosmologia para a descrição do universo em grande escala. A força da gravidade, segundo a teoria de Einstein, tem um efeito de curvar o espaço e o tempo. Isto significa que a geometria euclidiana comum deixa de ser válida num tal espaço curvo, tal como a geometria bidimensional de um plano não pode ser aplicada na superfície de uma esfera. Num plano podemos desenhar, por exemplo, um quadrado, marcando o comprimento de 1 metro ao longo de uma linha reta, fazendo um ângulo reto e marcando outro comprimento idêntico. Depois, fazendo outro ângulo reto e marcando outro metro. E, finalmente, fazendo um terceiro ângulo reto e marcando outro metro de novo. Depois do qual regressamos ao ponto de partida e o quadrado está completo. Numa esfera, no entanto, este procedimento não resulta porque as regras da geometria euclidiana não se mantêm nas superfícies curvas. No mesmo sentido, podemos definir um espaço curvo tridimensional como um espaço no qual a geometria euclidiana deixa de ser válida. A teoria de Einstein diz, agora, que o espaço tridimensional é realmente curvo e que a curvatura é causada pelo campo gravitacional de corpos maciços. Onde quer que haja um objeto maciço, uma estrela ou um planeta, o espaço que os rodeia é curvo e o grau da curvatura depende da massa do objeto. E como o espaço nunca pode ser separado do tempo na teoria da relatividade, também o tempo é afetado pela presença da matéria, fluindo diversamente em partes diferentes do universo. A teoria geral da relatividade de Einstein abole, assim, completamente os conceitos de espaço e tempo absolutos. Nem só todas as medidas envolvendo espaço e tempo são relativas. A estrutura completa de espaço e tempo depende da distribuição da matéria no universo e o conceito de espaço vazio perde o seu significado. A visão mecânica do mundo da física clássica era baseada na noção de corpos sólidos movendo-se no espaço vazio. Esta noção permanece válida na região que tem sido chamada a zona de dimensões médias, ou seja, no domínio da nossa experiência cotidiana, onde a física clássica continua a ser uma teoria útil. Ambos os conceitos, o do espaço vazio e os dos corpos de matéria sólida, estão profundamente entranhados nos nossos hábitos de pensamento e, portanto, é extremamente difícil para nós imaginar uma realidade física onde eles não se apliquem. E, no entanto, isto é precisamente o que a física moderna nos obriga a fazer quando ultrapassamos as dimensões médias. O espaço vazio perdeu o seu significado na astrofísica e na cosmologia. As ciências do universo no seu todo e o conceito de objetos sólidos foi destruído pela física atómica, a ciência do infinitamente pequeno. Na viragem do século, vários fenómenos ligados com a estrutura dos átomos e inexplicáveis em termos da física clássica foram descobertos. A primeira indicação de que os átomos tinham uma estrutura veio da descoberta dos raios X, um novo tipo de radiação
que rapidamente encontrou a sua atual, bem conhecida aplicação em medicina. Os raios-X, no entanto, não são a única radiação emitida pelos átomos. Pouco depois da sua descoberta, surgiram outros tipos de radiação com as denominadas substâncias radioativas. O fenómeno da radioatividade provou definitivamente a natureza composta dos átomos, mostrando que os átomos de substâncias radioativas não só emitem vários tipos de radiação, como também se transformam a si próprios em átomos de substâncias completamente diferentes. Além de serem objeto de estudo intenso, estes fenómenos foram também empregues sob formas engenhosas em novos instrumentos de investigação. Assim, Max von Laue usou os raios-X para estudar as combinações de átomos nos cristais e Ernest Rutherford compreendeu que as denominadas partículas alfa emanadas das substâncias radioativas eram projéteis de alta velocidade de tamanho subatômico que podiam ser usados para explorar o interior do átomo. Podiam ser disparados contra os átomos e, pela maneira como eram desviados, podiam tirar-se conclusões acerca da sua estrutura. Quando Rutherford bombardeou átomos com partículas alfa, obteve resultados sensacionais e totalmente inesperados. Longe das partículas pesadas e sólidas que se acreditava serem desde a antiguidade, os átomos passaram a consistir em vastas regiões de espaço vazio, nas quais partículas extremamente pequenas, os elétrons, se moviam em volta do núcleo, a isso compelidos por forças elétricas. Não é fácil ter uma ideia para a ordem de grandeza dos átomos, tanto se afasta da nossa escala macroscópica. O diâmetro de um átomo tem dimensões próximas da centésima milionésima parte de um milionésimo do centímetro. Para visualizar este diminuto tamanho, imagine uma laranja inchada até ao tamanho da Terra. Os átomos da laranja teriam então o tamanho de cerejas. Miríades de cerejas apertadamente guardadas num globo do tamanho da Terra. Aí está um quadro magnífico dos átomos numa laranja. Um átomo é, portanto, extremamente pequeno comparado com os objetos macroscópicos, mas é imenso comparado com o núcleo do seu centro. No nosso quadro de átomos do tamanho de cerejas, o núcleo de um átomo seria tão pequeno que não o poderíamos ver. Se tornássemos o átomo do tamanho de uma bola, ou ainda para o tamanho de um quarto desta, o núcleo seria ainda demasiado pequeno para ser visto a olho nu. Para ver o núcleo, teríamos de tornar o átomo do tamanho da maior cúpula do mundo, a cúpula da Catedral de São Pedro em Roma. Num átomo assim, o núcleo teria o tamanho de um grão de sal. Um grão de sal no meio da cúpula de São Pedro, e partículas de poeira rodopiando à sua volta no vasto espaço da cúpula. É assim que podemos figurar o núcleo e elétrons de um átomo. Pouco depois do aparecimento deste modelo planetário do átomo, foi descoberto que o número de elétrons nos átomos de um elemento determinam as propriedades químicas dos elementos, e hoje sabemos que a tabela periódica de elementos pode ser totalmente edificada pela adição sucessiva de prótons e nêutrons do átomo mais leve, hidrogênio, e correspondente número de elétrons à sua concha atômica. As interações entre os átomos dão lugar aos vários processos químicos, de modo que toda a química pode agora, em princípio, ser entendida com base nas leis da física atômica. Estas leis não foram, no entanto, fáceis de reconhecer. Foram descobertas nos anos 20 por um grupo internacional de físicos, incluindo Niels Bohr, da Dinamarca, Louis de Broglie, da França, Erwin Schrödinger e Wolfgang Pauli, da Áustria,
Werner Heisenberg, da Alemanha, Paul Dirac, da Inglaterra. Estes homens uniram os seus esforços, ultrapassando todas as fronteiras, e deram forma a um dos períodos mais excitantes da ciência moderna, que os levou, pela primeira vez, ao contacto com a realidade estranha e inesperada do mundo subatómico. Sempre que os físicos indagavam a natureza acerca de uma questão numa experiência atómica, esta respondia-lhes com um paradoxo, e quanto mais tentavam clarificar a situação, mais enganadores os paradoxos se tornavam. Levou-lhes muito tempo a aceitar o fato de estes paradoxos pertencerem à estrutura intrínseca da física atômica e a compreender que eles apareciam sempre que se queria descrever os acontecimentos atômicos nos termos tradicionais da física. Uma vez esta situação inteligida, os físicos começaram a aprender a fazer as perguntas certas e a evitar as contradições. Nas palavras de Heisenberg, entraram de algum modo no espírito da teoria quântica e, por fim, encontraram a formulação matemática precisa e consistente desta teoria. Os conceitos da teoria quântica não eram fáceis de aceitar, mesmo depois de a sua formulação matemática ter sido completada. O seu efeito na imaginação dos físicos era verdadeiramente destruidor. As experiências de Rutherford tinham mostrado que os átomos, ao invés de serem sólidos e indestrutíveis, consistiam em vastas regiões de espaço no qual partículas extremamente pequenas se moviam, e agora a teoria quântica tornava claro que mesmo estas partículas não tinham relação alguma com os objetos da física clássica. As unidades subatômicas da matéria são entidades abstratas que têm um duplo aspecto. Dependendo de como as perspectivamos, aparecem por vezes como partículas, outras como ondas, e esta natureza dupla é também exibida pela luz, que pode tomar a forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Esta propriedade da matéria e da luz é muito estranha. Parece impossível acreditar que alguma coisa pode ser simultaneamente uma partícula, uma entidade limitada a um volume muito pequeno e uma onda que é espalhada numa grande região de espaço. Esta contradição deu lugar à maioria dos paradoxos de tipo Cohen, que por fim conduziram à formulação da teoria quântica. Todo o desenvolvimento começou quando Max Planck descobriu que a energia irradiada por um corpo quente não era emitida continuamente, mas antes sob a forma de pacotes de energia. Einstein designou estes pacotes de energia por quanta e reconheceu-os como o aspecto fundamental da natureza. Foi suficientemente audacioso para postular que a luz e qualquer outra forma de radiação eletromagnética pode aparecer não apenas como ondas eletromagnéticas, mas também na forma destes quanta. O quanta de luz, que deu o seu nome à teoria quântica, foi desde aí aceite como partícula bona fide, hoje designadas por fótons. São, no entanto, partículas de um tipo especial, sem massa e viajando sempre à velocidade da luz. A aparente contradição entre a imagem da partícula e da onda foi resolvida de um modo completamente inesperado que pôs em questão a própria base da visão mecânica do mundo, o conceito da realidade da matéria. Ao nível subatômico, a matéria não existe com certeza em lugares exatos, mas antes mostra sinais de existir. E os acontecimentos atômicos não ocorrem com segurança em tempos e de modos definidos, mas mostram tendências para ocorrer. No formalismo da teoria quântica, estas tendências são expressas como probabilidades e são associadas com quantidades matemáticas que tomam a forma de ondas.
Esta é a razão de as partículas poderem ser ondas ao mesmo tempo. Não são autênticas ondas tridimensionais como o som ou ondas de água. São ondas de probabilidade, quantidades matemáticas abstratas, com todas as propriedades características das ondas que estão relacionadas com as probabilidades de encontrar as partículas em pontos particulares do espaço e em instantes determinados. Todas as leis da física atómica estão expressas nos termos destas probabilidades. Nunca podemos prever um acontecimento atómico com precisão. Podemos apenas dizer como é provável que aconteça. A teoria quântica demoliu, assim, os conceitos clássicos de objetos sólidos e de leis da natureza extremamente deterministas. Ao nível subatómico, os objetos materiais sólidos da física clássica tornaram-se nos modelos onda de probabilidades e estes não representam, por fim, probabilidades de coisas, mas antes probabilidades de interconexões. Uma análise cuidadosa do processo de observação em física atómica mostrou que as partículas subatómicas não têm significado como entidades isoladas, mas apenas podem ser entendidas como interconexões entre a preparação de uma experiência e a medição subsequente. A teoria quântica revela, deste modo, a unidade básica do universo. Mostra que não podemos decompor o mundo em unidades mais pequenas com existência independente. À medida que penetramos na matéria, a natureza não nos mostra qualquer bloco de construção básico isolado, mas antes aparece como uma teia de relações complicada entre as variadas partes do todo. Estas relações incluem sempre o observador de um modo essencial. O observador humano constitui o elo final na cadeia dos processos de observação e as propriedades de qualquer objeto atómico só podem ser entendidas nos termos da interação do objeto com o observador. Isto significa que a ideia clássica de uma descrição objetiva da natureza deixa de ser válida. A divisão cartesiana entre o eu e o mundo, entre o observador e o observado, não pode ser feita quando se trata com a matéria ao nível atômico. Em física atômica, nunca podemos falar acerca da natureza sem falar ao mesmo tempo de nós próprios. A nova teoria atómica podia resolver imediatamente muitos enigmas surgidos relacionados com a estrutura dos átomos e que não podiam ser explicados pelo modelo planetário de Rutherford. Em primeiro lugar, as experiências de Rutherford tinham mostrado que a estrutura dos átomos era constituída quase inteiramente no que diz respeito à distribuição de massa por espaço vazio. Mas se todos os objetos que nos rodeiam, bem como nós próprios, consistem na sua maioria de espaço vazio, por que é que não podemos atravessar portas fechadas? Ou, por outras palavras, o que é que dá à matéria o seu aspecto sólido? Um segundo enigma era a estabilidade mecânica extraordinária dos átomos. No ar, por exemplo, os átomos colidem milhões de vezes em cada segundo e, no entanto, voltam à sua forma original depois de cada colisão. Nenhum sistema planetário, segundo as leis da mecânica clássica, poderia alguma vez sair incólume destas colisões, mas o átomo de oxigênio manterá sempre a sua configuração característica, sem embargo da frequência das suas colisões com outros átomos. Esta configuração, além do mais, é precisamente a mesma em que todos os átomos de uma espécie dada. Dois átomos de ferro e, consequentemente, dois bocados de ferro puro são completamente idênticos, de onde quer que venham ou de como tiveram sido tratados no passado. A teoria quântica
mostrou que todas estas surpreendentes propriedades dos átomos advêm da natureza ondulante dos seus elétrons. Para começar, o aspecto sólido da matéria é consequência de um efeito quântico típico relacionado com o duplo aspecto onda-corpúsculo da matéria, uma característica do mundo subatômico que não tem análogo macroscópico. Sempre que uma partícula está confinada a uma pequena região de espaço, reage movimentando-se, e quanto mais pequena é a região de confinamento, mais rapidamente a partícula se movimenta. Ora, no átomo existem duas forças em competição. Por um lado, os elétrons são atraídos para o núcleo por forças elétricas que tentam mantê-los tão juntos quanto possível. Por outro, eles respondem ao seu confinamento rodopiando-se, e quanto mais firmemente são puxados para o núcleo, maior será a sua velocidade. Com efeito, a restrição imposta aos elétrons num átomo resulta em velocidades enormes, cerca de 600 km por segundo. Estas elevadas velocidades assemelham o átomo a uma esfera rígida, tal como um propulsor rotativo veloz parece um disco. É muito difícil comprimir ainda mais os átomos e assim eles dão à matéria o seu conhecido aspecto sólido. No átomo, portanto, os elétrons colocam-se em órbitas tais que existe um equilíbrio ótimo entre a atração do núcleo e a sua relutância em ser aprisionados. As órbitas atômicas são, no entanto, muito diferentes das dos planetas do Sistema Solar, devido à natureza ondulante dos elétrons. Um átomo não pode ser figurado como um pequeno sistema planetário. Mais que partículas circulando à volta do núcleo, temos de imaginar prováveis ondas dispostas em órbitas diferentes. Sempre que fazemos uma medição, encontramos os elétrons alguns nestas órbitas, mas não podemos afirmar que eles giram à volta do núcleo no sentido da mecânica clássica. Nas órbitas, as ondas correspondentes aos elétrons têm de ser dispostas de tal modo que os seus fins convirjam, que formem modelos conhecidos como ondas estacionárias. Estes modelos aparecem sempre que as ondas estão limitadas a uma região finita, como as ondas no toque vibrante de uma guitarra ou no ar dentro de uma flauta. É bem conhecido destes exemplos que as ondas estacionárias apenas podem ter um número limitado de formas definidas no caso das ondas eletrónicas no interior de um átomo. Isso significa que elas podem existir apenas em determinadas órbitas atômicas com diâmetros definidos. O elétron de um átomo de hidrogênio, por exemplo, só pode existir numa primeira, segunda ou terceira órbita, etc., e em nenhum lugar intermédio. Em condições normais, será sempre nas suas órbitas mais baixas, chamadas o estado fundamental do átomo. Daí, o elétron pode saltar para órbitas mais altas se receber a quantidade suficiente de energia, e então diz estar o átomo num estado excitado, do qual voltará pouco depois para o seu estado fundamental. O elétron despende a energia que lhe resta sob a forma de um quanta de radiação eletromagnética ou fóton. Os estados de um átomo, as formas e distâncias mútuas das suas órbitas de elétrons, são exatamente as mesmas para todos os átomos, como idêntico número de elétrons. É por isto que quaisquer dois átomos de oxigênio, por exemplo, serão completamente idênticos. Podem estar em estados de excitação diferentes, devido porventura a colisões com outros átomos no ar, mas pouco depois regressarão invariavelmente ao mesmo estado fundamental. A natureza ondulatória dos elétrons revela assim para a identidade dos átomos e para a sua grande estabilidade mecânica. Outro traço característico dos estados atômicos é o fato de eles poderem ser completamente especificados por uma série de números inteiros, denominados números quânticos, que indicam a localização e forma da órbita do elétron.
O primeiro número quântico é o da órbita e determina a energia que um elétron deve ter para estar nessa órbita. Dois outros números especificam a forma detalhada da onda eletrónica nessa órbita e estão relacionados com a velocidade e a orientação da rotação dos elétrons. O fato de estes detalhes serem expressos por números inteiros significa que o elétron não pode alterar a sua rotação continuamente, mas apenas saltar de um valor para outro, tal como pode apenas saltar de uma órbita para outra. De novo, os valores mais altos representam estados excitados do átomo, o estado fundamental, aquele em que todos os elétrons estão nas órbitas mais baixas possível e com o mais baixo nível de rotação. Tendência de existir. Partículas reagindo à confinidade com o movimento, átomos mudando subitamente de um estado quântico para outro e uma interconexão essencial de todos os fenómenos. Estes são alguns dos traços invulgares do mundo atômico. A força básica que dá origem a todos os fenómenos atômicos, por outro lado, é conhecida e pode ser sentida no mundo macroscópico. É a força da atração elétrica entre os núcleos atômicos positivamente carregados e os elétrons negativamente carregados. A interação desta força com as ondas do elétron dá origem à tremenda variedade de estruturas e fenómenos no nosso ambiente. É responsável por todas as reações químicas e pela formação das moléculas, ou seja, pelas agregações de vários átomos atraídos uns para os outros pela atração mútua. A interação entre elétrons e núcleos atômicos é, portanto, a base de todos os sólidos, líquidos e gases, bem como de todos os organismos vivos e de todos os processos biológicos com eles relacionados. Neste mundo imensamente rico dos fenómenos atômicos, os núcleos desempenham um papel de centros extremamente pequenos, estáveis, que constituem a fonte de força elétrica e formam os esqueletos da grande variedade das estruturas moleculares. Para compreender estas estruturas e a maioria dos fenómenos naturais à nossa volta, não é necessário conhecer mais acerca dos núcleos do que sua carga e massa. Para compreender a natureza da matéria, no entanto, para saber de que é feita no fundo a matéria, temos de estudar os núcleos atômicos que contêm praticamente toda a sua massa. Nos anos 30, depois da teoria quântica ter esclarecido o mundo dos átomos, era doravante tarefa principal dos físicos compreender a estrutura dos núcleos, os seus constituintes e as forças que os sustentavam tão apertadamente. O primeiro passo importante em direção à compreensão da estrutura nuclear foi a descoberta do nêutron como o segundo constituinte do núcleo, uma partícula com aproximadamente a mesma massa do próton, o primeiro constituinte nuclear, cerca de 2.000 vezes a massa do elétron, mas que não tem carga elétrica. Esta descoberta não só explicou como os núcleos de todos os elementos químicos eram feitos de prótons e nêutrons, como também revelou que a força nuclear que mantinha estas partículas tão estreitamente atraídas no núcleo era um fenómeno completamente novo. Não podia ser de origem eletromagnética, já que os nêutrons eram eletricamente neutros. Os físicos, em breve, compreenderam que estavam confrontados com uma nova força da natureza que não se manifesta em nenhum lugar fora do núcleo. Um núcleo atômico é cerca de 100 de milhar de vezes mais pequeno que todo o átomo e, no entanto, contém quase toda a sua massa. Isso significa que a matéria no interior do núcleo tem de ser extremamente densa comparada com as formas a que estamos habituados. Com efeito, se todo o corpo humano fosse comprimido à densidade nuclear, não ocuparia mais espaço que uma cabeça de alfinete.
Esta grande densidade, no entanto, não é a única propriedade invulgar da matéria nuclear. Da mesma natureza quântica dos elétrons, os nucleões, como são frequentemente designados os prótons e os nêutrons, respondem à sua confinidade com altas velocidades e, desde que comprimidos para um volume muito mais pequeno, a sua reação é ainda mais violenta. Eles correm no núcleo a velocidades de cerca de 40.000 km por segundo. A matéria nuclear é, portanto, uma forma de matéria inteiramente diferente de tudo o que sentimos aqui em cima, no nosso meio macroscópico. Talvez possamos figurá-la melhor como minúsculas gotas de um líquido extremamente denso, fervendo e borbulhando violentamente. O nosso aspecto essencial da matéria nuclear, que é a razão de todas as suas invulgares propriedades, é a poderosa força nuclear. E a característica que torna esta força tão especial é o seu alcance extremamente curto. Atua apenas quando os nucleões chegam muito perto uns dos outros, ou seja, quando a sua distância é cerca de 2 ou 3 vezes o seu diâmetro. A uma tal distância, a força nuclear é fortemente atrativa, mas quando a distância se torna menor, a força torna-se fortemente repulsiva, de modo que os núcleos não podem aproximar-se mais uns dos outros. Neste sentido, a força nuclear mantém o núcleo num equilíbrio extremamente estável, embora extremamente dinâmico. O retrato da matéria que emerge do estudo dos átomos e dos núcleos mostra que a maioria está concentrada em minúsculas gotas, separadas por enormes distâncias, no vasto espaço entre o espaço maciço e violentamente agitado das gotas nucleares movem-se os elétrons. Estes constituem apenas uma pequena fração da massa total, mas dão à matéria o seu aspecto sólido e fornecem os elos necessários para a construção das estruturas moleculares. Estão, também, envolvidos nas reações químicas e são responsáveis pelas propriedades químicas da matéria. As reações nucleares, por outro lado, geralmente não ocorrem naturalmente nesta forma da matéria porque as energias disponíveis não são suficientemente altas para perturbar o equilíbrio nuclear. Este tipo de matéria, não obstante, com a sua multiplicidade de formas e texturas e a sua complicada arquitetura molecular, só pode existir sob condições muito especiais, quando a temperatura não é demasiado elevada, para que as moléculas não se agitem em demasia. Quando a energia térmica disponível aumenta cerca de 100 vezes, tal como na maioria das estrelas, todas as estruturas atômicas e moleculares são destruídas. A maioria da matéria do universo existe, com efeito, num estado muito diferente do descrito. No centro das estrelas existem vastas acumulações de matéria nuclear e processos nucleares que ocorrem muito raramente na Terra predominam aí. São essenciais para a grande variedade dos fenómenos estelares observados na astronomia, a maioria dos quais surge da combinação de efeitos nucleares e gravitacionais. Para o nosso planeta, os processos nucleares no centro do Sol são de particular importância porque fornecem a energia que sustenta o nosso meio terrestre. Foi um dos grandes triunfos da física moderna descobrir que a energia, constantemente irradiada pelo Sol, o nosso elo vital com o mundo do muito grande, é o resultado de reações nucleares de fenómenos no mundo do infinitamente pequeno. Na história da penetração neste mundo submicroscópico, um estádio foi atingido no começo dos anos 30, quando os cientistas julgaram ter descoberto finalmente os blocos de construção básicos da matéria. Sabia-se que toda a matéria consiste em átomos e que todos os átomos consistiam em prótons, nêutrons e elétrons. Estas denominadas partículas elementares eram vistas como unidades de matéria indestrutíveis e últimas. Átomos no sentido democratiano. Apesar da teoria quântica implicar, como foi mencionado anteriormente,
que não podemos decompor o mundo em unidades mais pequenas com existência independente. Isto não era genericamente apercebido na altura. Os hábitos clássicos do pensamento eram ainda tão persistentes que a maioria dos físicos tentava entender a matéria em termos dos seus blocos de construção básicos, e esta tendência de pensamento é, de facto, bastante forte ainda hoje. Dois desenvolvimentos posteriores na física moderna mostraram, no entanto, que a noção de partículas elementares como unidades primárias de matéria tem de ser abandonada. Um destes desenvolvimentos foi experimental, o outro teórico, e ambos começaram nos anos 30. No plano experimental, novas partículas eram descobertas à medida que os físicos refinavam as suas técnicas experimentais e desenvolviam novos e engenhosos dispositivos para a detecção de partículas. Assim, o número de partículas aumentou de 3 para 6 em 1935, depois para 18 em 1955 e hoje conhecemos mais de 200 partículas elementares. Os dois quadros da página 67, tirados de uma publicação recente, mostram a maioria das partículas atualmente conhecidas. Ilustram convincentemente que o adjetivo elementares não é doravante muito sugestivo nesta situação. À medida que mais e mais partículas eram descobertas ao longo dos anos, tornou-se claro que nem todas podiam ser designadas elementares e existe hoje uma convicção difundida entre os físicos de que nenhuma delas merece este nome. Esta convicção é reforçada pelos desenvolvimentos teóricos que acompanharam a descoberta de um imparável número de partículas. Pouco depois da formulação da teoria quântica, tornou-se claro que uma teoria completa de fenómenos nucleares devia não só ser uma teoria quântica, mas também incorporar a teoria da relatividade. Isto porque as partículas confinadas às dimensões dos tamanhos dos núcleos movem-se frequentemente tão depressa que a sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. Este fato é crucial para a descrição do seu comportamento, porque qualquer descrição dos fenómenos naturais envolvendo velocidades próximas da luz tem de tomar a teoria da relatividade em conta. Tem de ser, como dissemos, uma descrição relativista. O que precisamos, portanto, para um total entendimento do mundo nuclear é de uma teoria que inclui aqui a teoria quântica que era da relatividade. Uma tal teoria ainda não foi encontrada e, portanto, temos sido até aqui incapazes de formular uma teoria completa do núcleo. Apesar de conhecermos bastante acerca da estrutura nuclear e das interações entre as partículas nucleares, ainda não compreendemos a natureza e as formas complicadas da força nuclear a um nível fundamental. Não existe teoria completa do mundo das partículas nucleares comparada à teoria quântica para o mundo atômico. Temos vários modelos quântico-relativistas que descrevem muito bem alguns aspectos do mundo das partículas, mas a fusão da teoria quântica e da relatividade numa teoria completa do mundo das partículas é ainda o problema central e o grande desafio da moderna física fundamental. A teoria da relatividade teve uma profunda influência na nossa visão da matéria, forçando-nos a modificar o nosso conceito de partícula de uma maneira fundamental. Na física clássica, a massa de um objeto tinha sido sempre associada com uma substância material indestrutível, com algum material do qual todas as coisas se pensavam ser feitas. A teoria da relatividade mostrou que a massa não tem nada a ver com qualquer substância, antes é uma forma de energia. A energia, no entanto, é uma quantidade dinâmica associada com uma atividade ou com um processo. O fato da massa de uma partícula ser equivalente a uma determinada quantidade de energia significa que a partícula não mais pode ser vista como um objeto estático, mas tem de ser concebida como um modelo dinâmico, um processo envolvendo a energia que se manifesta como a massa das partículas. Esta nova visão das partículas foi iniciada por Dirac quando formulou uma equação relativista descrevendo o comportamento dos elétrons. A teoria de Dirac foi não só extremamente bem sucedida no contributo dado para o esclarecimento de muitos pormenores da estrutura atômica, como também revelou uma simetria fundamental entre a matéria e a
antimatéria. Previu a existência de um anti-elétron com a mesma massa do elétron, mas com uma carga contrária. Esta partícula positivamente carregada, hoje chamada positrão, foi de facto descoberta 2 anos depois de Dirac a ter previsto. A simetria entre matéria e antimatéria implica que para qualquer partícula existe uma antipartícula com igual massa e carga oposta. Pares de partículas e antipartículas podem ser criados se dispuser de energia suficiente e podem ser feitos para se tornarem em energia pura no processo inverso de aniquilação. Estes processos de criação e destruição de partículas tinham sido previstos pela teoria de Dirac antes de serem realmente descobertos na natureza e desde aí têm sido observados milhões de vezes. A criação de partículas materiais a partir de energia pura é certamente o efeito mais espetacular da teoria da relatividade e só pode ser entendida nos termos da visão das partículas acima sublinhada. Antes da física de partículas relativistas, os constituintes da matéria eram considerados como sendo ora unidades elementares indestrutíveis e inalteráveis, ora como objetos compostos que podiam ser separados nas suas partes constituintes. E a questão básica era se podia dividir a matéria continuamente ou se podia atingir, por fim, unidades indivisíveis mais pequenas. Depois da descoberta de Dirac, a questão da divisão da matéria foi encarada a uma nova luz. Quando duas partículas colidem com energias elevadas, geralmente partem-se aos pedaços, mas estes não são mais pequenos que as partículas originais. São de novo partículas do mesmo tipo e são criadas pela energia do movimento, energia cinética envolvida no processo de colisão. O problema da divisão da matéria está então resolvido num sentido inesperado. A única maneira de dividir mais as partículas subatómicas é dispará-las em processos de colisão envolvendo elevadas energias. Deste modo, podemos dividir a matéria continuamente, mas nunca obtemos pedaços mais pequenos porque apenas criamos partículas a partir da energia implicada no processo. As partículas subatómicas são assim destrutíveis e indestrutíveis simultaneamente. Este estado de coisas é obrigado a permanecer paradoxal enquanto adoptarmos a visão estática de objetos compostos consistindo de blocos de construção básicos. O paradoxo só desaparece quando se adota a visão dinâmica relativista. As partículas são deste modo vistas como modelos ou processos dinâmicos que envolvem uma certa quantidade de energia que nos aparece como a sua massa. Num processo de colisão, a energia das duas partículas colidentes é redistribuída para formar um novo modelo e, se tiver sido aumentada por uma quantidade suficiente de energia cinética, este novo modelo pode envolver partículas adicionais. Colisões altamente energéticas de partículas subatómicas são o método principal usado pelos físicos para estudar as propriedades destas partículas e a física das partículas é, portanto, também denominada física de alta energia. A energia cinética necessária para as experiências de colisão é adquirida por meio de imensos aceleradores de partículas, enormes máquinas circulares com circunferências de vários quilómetros, nas quais os prótons são acelerados a velocidades próximas da velocidade da luz e depois se fazem colidir com outros prótons ou com nêutrons. É impressionante que máquinas desse tamanho sejam necessárias para estudar o mundo do infinitamente pequeno. São os supermicroscópios do nosso tempo. A maioria das partículas criadas nestas colisões duram apenas um intervalo de tempo extremamente pequeno, muito menos que um milionésimo de segundo, depois do qual se desintegram de novo em prótons, nêutrons e elétrons. Apesar da sua excessivamente curta vida, estas partículas podem não só ser detectadas e as suas propriedades medidas, mas são de facto feitas para deixar rastros que podem ser fotografados. E estes rastros de partículas são produzidos nas chamadas câmaras de bolhas, de modo similar ao caminho que um avião descreve no céu. As partículas atuais são muitas vezes mais pequenas que as bolhas que fazem os trilhos, mas pela espessura e curvatura de um trilho, os físicos podem identificar a partícula que o causou.
A figura da página seguinte mostra esses trilhos numa tal câmara de bolhas. Os pontos dos quais vários trilhos emanam são pontos de colisões de partículas e as curvas são causadas por campos magnéticos que os investigadores utilizam para identificar as partículas. As colisões de partículas são o nosso principal método experimental para estudar as suas propriedades e interações, e as bonitas linhas, espirais e curvas traçadas pelas partículas nas câmaras de bolhas são assim de superior importância para a física moderna. As experiências das altas energias das últimas décadas mostram-nos a natureza dinâmica e continuamente mutável do mundo das partículas de um modo mais espantoso. A matéria revelou-se nestas experiências como completamente mutável. Todas as partículas podem ser transformadas noutras, podem ser criadas a partir de energia e podem acabar em energia. Neste mundo, conceitos clássicos como partícula elementar, substância material ou objeto isolado perderam o seu significado. Todo o universo aparece como uma teia dinâmica de modelos de energia indissociáveis. Até hoje ainda não encontramos uma teoria completa para descrever este mundo de partículas subatómicas, mas dispomos de vários modelos teóricos que descrevem muito bem determinados aspectos. Nenhum destes modelos está livre das dificuldades matemáticas e todos se contradizem uns aos outros de algum modo, mas todos refletem a unidade básica e o carácter intrinsecamente dinâmico da matéria. Mostram que as propriedades de uma partícula só podem ser compreendidas nos termos da sua atividade, da sua interação com o meio envolvente e que a partícula, portanto, não pode ser vista como uma entidade isolada, mas tem de ser entendida como uma parte integrante do todo. A teoria da relatividade não só afetou a nossa concepção de partículas de uma forma drástica, como também a nossa visão das forças entre estas partículas. Numa descrição relativista das interações das partículas, as forças entre elas, ou seja, a sua mútua atração ou repulsão, são figuradas como a permuta de outras partículas. Este conceito é muito difícil de visualizar. É consequência do carácter a 4 dimensões do espaço-tempo do mundo subatómico, e nem a nossa intuição, nem a nossa linguagem se entendem muito bem com esta imagem. No entanto, é crucial para a compreensão dos fenómenos subatómicos e ele liga as forças entre os constituintes da matéria às propriedades de outros constituintes e assim unifica os dois conceitos, força e matéria, que pareciam tão fundamentalmente diferentes desde os atomistas gregos. Quer a força, quer a matéria são hoje vistas como tendo a sua origem comum nos modelos dinâmicos a que chamamos partículas. O fato de as partículas interagirem através das forças que se manifestam como uma mudança de outras partículas é ainda outra razão pela qual o mundo subatómico não pode ser decomposto em partes constituintes. Do nível macroscópico até ao nível nuclear, as forças que mantêm as coisas ligadas são relativamente fracas e é uma boa aproximação dizer que as coisas são constituídas por partes. Assim, um grão de sal pode dizer-se constituído de moléculas de sal, as moléculas de dois tipos de átomos, esses átomos constituídos por núcleos e elétrons, e os núcleos por prótons e nêutrons. Ao nível das partículas já não é possível ver as coisas desta maneira. Nos anos recentes tem-se registado um crescente número de provas relativamente à natureza composta dos prótons e dos nêutrons, mas as forças que os mantêm juntos são tão fortes ou, o que resulta no mesmo, as velocidades adquiridas pelos componentes são tão altas que o retrato relativista tem de ser aplicado onde as forças são também partículas. Assim, a distinção entre partículas constituintes e as partículas das forças de ligação torna-se confusa e a aproximação de um objeto constituído por partes constituintes falha. O mundo das partículas não pode ser decomposto em componentes elementares. Na física moderna, o universo é assim visto como um todo dinâmico e inseparável, que inclui sempre o observador de um modo essencial. Nesta perspectiva, os conceitos tradicionais de espaço e tempo, de objetos isolados e de causa e efeito, perdem o seu significado. Uma tal perspectiva, no entanto, é muito parecida com a dos místicos orientais. A similitude
torna-se visível na teoria quântica e na teoria da relatividade e fortifica-se nos modelos quântico-relativísticos da física subatómica, onde ambas as teorias se combinam para produzir os mais apertados paralelos com o misticismo oriental. Antes de enumerar estes paralelos em pormenor, farei uma breve referência às escolas de filosofia oriental na comparação para o leitor não familiarizado. São as múltiplas escolas nas filosofias religiosas do hinduísmo, budismo e taoísmo. Nos 5 capítulos seguintes, as bases históricas, traços característicos e conceitos filosóficos destas tradições espirituais serão descritos com destaque nos aspectos e conceitos que serão importantes para a subsequente comparação com a física.